Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos e RPG, sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional. Então, se por acaso você está chegando agora, dá uma explorada aí no canal, aproveita a oportunidade, tem muito material bacana. E se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? Se você já está inscrito, está ligado no movimento, bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai seguir aqui na nossa exploração do The Expanse RPG. A gente está fazendo essa série de vídeos, né, abordando o The Expanse capítulo a capítulo, aqui dando uma destrinchada no livro. Então eu vou deixar aqui o nosso card, a playlist exclusiva do The Expanse, se você quiser refrescar a memória ou se você que está chegando agora quiser acompanhar desde o início. Quem está em dia aí sabe que a gente está no capítulo 5, no capítulo Jogando, que vai justamente descrever os tipos de teste, os tipos de encontro, como ele chama aqui no livro, né, e adequar isso ao sistema. Nós já falamos sobre encontros de ação, falamos sobre a mecânica de façanhas no vídeo passado, que é uma mecânica que vai permear todos esses tipos de teste, todos esses encontros. Então, dando seguimento aqui, a gente vai começar a falar hoje de encontros de exploração. Ou seja, o que são esses encontros de exploração, segundo o livro nos coloca aqui? Eles vão ser encontros que eles vão primar também bastante pela interpretação dos personagens, pela descrição da situação ou dos ambientes, e normalmente vão requerer testes avançados. Esse tipo de teste eu comentei lá no início, num dos primeiros vídeos, né, de conceitos básicos, o que são esses testes avançados. Mas em linhas bem gerais, são ações que vão requerer tempo ou planejamento, ou mais provavelmente os dois juntos. Ou seja, não é aquela ação desenfreada, não é aquela ação de momento, um combate, uma fuga, alguma ação desesperada. Não, é algo que os personagens precisam sentar, planejar, organizar para tentar executar da melhor maneira possível. Por exemplo, uma ação de infiltração numa base, num local protegido, uma sabotagem, alguma coisa nesse sentido, só para ficar com alguns exemplos, tá? Seguindo adiante, como eu tinha falado, as façanhas, elas são uma mecânica que vai incorporar todos esses tipos de encontros. Então, olha só, a gente tem aqui, a exemplo do que a gente teve nos encontros de ação, uma tabela de façanhas específicas para exploração e uma também para façanhas de infiltração. Vou tentar aproximar aqui. Ou seja, só para mostrar para vocês que realmente é uma mecânica que vai ser utilizada ao longo de todos os tipos de teste. E só para exemplificar também, olha só, uma façanha de exploração geral para vocês terem uma ideia. A façanha, só resumindo aqui bem rapidinho, é aquela firula, é aquele toque especial que você pode ter direito a fazer dependendo do seu resultado nos dados. Então olha só, uma façanha de exploração geral. Ridiculamente rápido. Você completa o teste na metade do tempo que levaria de outra forma. Ou seja, numa situação de sabotagem, que por exemplo o tempo pode ser um fator importante, isso aqui vem bem a calhar. Ou mesmo numa infiltração, você consegue chegar aonde você deveria estar na metade do tempo. E isso é só um exemplo. As façanhas de infiltração aqui, um específico. Olha só. Bravura. Seu sucesso reforça sua coragem, concedendo um D6 de resistência extra contra o próximo perigo de dano que você enfrentar neste encontro. Ou seja, as façanhas, como eu também já tinha colocado no vídeo anterior, elas podem tanto ser alguma coisa mais voltada para a narrativa, como por exemplo essa questão de você fazer conseguir o resultado na metade do tempo, ou pode te dar algum benefício mecânico, como essa segunda que eu li aqui, que te concede um D6, um dado extra de resistência no próximo encontro. Ou seja, é só para reforçar essa questão da façanha como sendo um elemento central, vamos colocar assim, nos testes do The Expanse, beleza? Seguindo aqui, o livro vai falar dos perigos. O que seriam esses perigos? Na verdade, aqui, ele vai mais ou menos dar algumas dicas ou dar uma ideia, uma base para o mestre, quando estiver organizando os perigos que os personagens vão enfrentar e tal, como é que ele deve organizar isso? Então, por exemplo, olha, qual é a natureza do perigo, né? Quais são os elementos que esse perigo vai representar, quanto o perigo é perigoso, enfim, tem uma categoria aqui, uma tabelinha, né, para auxiliar, para você ter aquela noção básica do quão difícil vai ser superar ou não aquele perigo específico, né? Se tem algum efeito, alguma condição especial, enfim, quanto tempo dura o perigo. Então isso aqui são guias, linhas gerais, para você ter uma noção de como organizar o nível de desafio, vamos colocar dessa maneira, que o grupo vai enfrentar. Ou para o grupo poder avaliar também, né? Enfim. Seguindo aqui, ele vai falar sobre investigações. Olha, que também estão dentro dos encontros de exploração. Uma investigação, segundo o sistema aqui do The Expanse, ela pode ser basicamente de dois tipos: simples ou detalhada. A simples é aquela que você vai resolver
com um testezinho só, ou às vezes nem precisa do teste, você só precisa estar lá e ter um nível certo de conhecimento ou habilidade que você vai conseguir resolver aquela situação. A investigação detalhada, por sua vez, ela na verdade não é que ela seja mais complicada, vamos colocar dessa maneira, mas é que ela não vai se esgotar em si mesma como a investigação simples, ela vai ser uma parte de uma trama maior, entendeu? Então assim, na verdade isso aqui também é mais para o mestre ter esse tipo de conhecimento, para o narrador ter esse tipo de conhecimento e dar dicas também de como organizar isso, ganchos e maneiras de resolver essas investigações detalhadas. Por exemplo, ele te fornece aqui 3 opções de condução, vamos colocar dessa maneira, de uma investigação detalhada. Ele diz que ela pode ser resolvida inicialmente de modo automático, que é parecido com o que eu falei antes, se o personagem tiver um nível X de conhecimento numa determinada habilidade, ele nem precisa fazer teste, ele vai chegar lá e vai resolver aquela investigação, mas aí, o que ele vai encontrar no final? Um indício, uma pista que vai levar ele para uma próxima etapa. Por isso que ela é detalhada, ela não vai resolver ali mesmo. Ele vai encontrar algum indício, alguma coisa que vai permitir que ele avance um ponto nessa investigação. Entendeu? Outra possibilidade é com o foco. Se o personagem tiver um foco específico para aquela investigação, também é a mesma coisa. Normalmente ele não vai precisar nem fazer o teste. Ele vai só encontrar a pista, o indício para poder avançar. Claro que você, narrador, tem que conhecer os seus personagens para colocar situações em que eles possam desempenhar razoavelmente bem naquela situação. Porque se você coloca uma investigação que vai requerer um tipo de habilidade que nenhum deles tem, você pode até fazer, mas isso vai dificultar um pouco mais a investigação, porque provavelmente eles vão ter que procurar ajuda de alguém que entenda daquilo para explicar para eles, entendeu? É um caminho narrativo também, depende do tipo de história que você quer contar. E por fim, a gente vai ter as investigações detalhadas com teste de habilidade, que é aquele básico que a gente está acostumado até em outros jogos. Você vai precisar testar alguma coisa, atingir um nível X para conseguir avançar. Mas o importante aqui para diferenciar a investigação simples da detalhada é justamente isso que eu falei no início. A detalhada ela vai precisar de vários passos, vários meandros ali para você conseguir chegar numa revelação final ou numa informação maior. É como se fosse aqueles pequenos pedaços, peças do quebra-cabeça, que você precisa ir montando até conseguir enxergar a figura como um todo. Beleza? Então, seguindo adiante, a gente vai ter... Aqui ele vai só detalhar um pouco mais, né? Falar do foco na investigação, como é que você pode utilizar isso, dar alguns detalhes da mecânica, né, e tal. Mas basicamente são aquelas guidelines, né? Para você conseguir montar a sua investigação e para os jogadores saberem como é que funciona isso em termos de mecânica. Você vai ter também aqui, claro, né, as façanhas de investigação, tá? Façanha de investigação, só para dar um exemplo aqui. Flashback. Esse teste o faz lembrar de algo importante que você esqueceu. Isso aqui é bom para o jogador que não gosta de anotar, né? O mestre revela a identidade ou a existência de outra fonte de informação que você não conhecia, enfim. E aí ele vai explicar várias outras situações aqui de façanhas que podem ser aplicadas especificamente nas questões de investigação. Seguindo adiante, para o nosso terceiro e último tipo de encontro, vão ser os encontros sociais, tá? Os sociais talvez sejam os mais complicados, porque assim, eles vão ser entremeados, na verdade, com todos os outros encontros. Você pode, antes de um combate, por exemplo, ter um encontro social. Ou você pode tentar evitar um combate com uma façanha social. Você pode, uma investigação, um interrogatório, de uma forma ou outra, vai envolver alguma coisa ali de habilidades sociais. Então ele diz que esse encontro ele é meio entremeado e que muitas vezes, a critério do narrador ou do grupo, né, em conjunto, vocês podem resolver isso, inclusive, sem usar regra nenhuma, só com a interpretação, caso queiram. Mas, de qualquer modo, o livro fornece algumas regras que não têm o objetivo aqui, e o livro frisa isso, de substituir a interpretação dos jogadores, e sim de auxiliar, às vezes direcionar ou dar ideias justamente para que essa interpretação aconteça, beleza? Então, olha só, ele vai começar aqui dizendo... sobre impressões e atitudes. Ou seja, o que seria isso? É aquela primeira impressão que o seu personagem causa num NPC, por exemplo, e qual a atitude dele em relação a você. Se você quiser, como eu falei, você pode resolver isso sem nenhum tipo de teste, mas o livro te dá uma tabelinha aqui que o mestre pode rolar uns dados e ver qual é o tipo de atitude inicial que aquele NPC tem em relação ao seu grupo, em relação a você. Que pode ser desde muito hostil até muito amistosa. E aí,
ele vai explicar aqui em linhas gerais o que são cada uma dessas atitudes, né? O que ela representa, quais os efeitos que ela tem. Essas atitudes, elas, além de fornecerem uma linha para a sua interpretação, elas vão também ter um efeito mecânico, caso você decida usá-las, né? Que são modificadores. Se a pessoa é muito hostil, todos os testes que você vai fazer vão ter um modificador de -3. Se ela é muito amistosa, +3. Ou seja, né? Para você ter uma ideia de quão difícil vai ser convencer aquela pessoa ou não, né? Depois, ele vai falar aqui de interações sociais simples e detalhadas também, olha só. Isso aqui, como eu estou falando, são regras opcionais, tá? As interações simples não tem muito mistério, mas o que eu achei interessante aqui em termos de sistema para comentar com vocês são justamente as detalhadas. Claro, essas interações detalhadas, elas vão ser, na minha opinião, pelo que eu apreendi aqui do livro, melhor utilizadas naquelas histórias que têm foco na intriga, naquelas intrigas complicadas, naquelas interações sociais de intriga mesmo. Acho que a melhor palavra é essa, que você tem que ir ali cuidadosamente dando seus passos ou fazendo as suas ações, esperando o resultado que ela vai causar nos NPCs ou nos antagonistas, enfim. Aquele joguinho mesmo de xadrez das interações sociais. Tanto que ele fala aqui de uma coisa chamada, entre aspas, o combate social. Que é justamente isso, você ir aos poucos galgando ou minando a animosidade, vamos colocar dessa maneira, do seu adversário e conseguindo galgar uma proximidade maior com ele, uma influência maior, enfim, só para dar alguns exemplos, né? Então, assim, como é que o livro trata isso? Eu falei ainda agora daquela tabela de atitudes. Então, se você estiver numa situação dessa, por exemplo, se você começa com alguém com uma atitude em relação a você muito hostil, você vai começar com testes com uma dificuldade com um modificador de -3. Mas você pode, segundo o livro coloca aqui, fazer as manobras sociais, pequenos gestos, pequenas coisas para ir agradando, para ir conquistando aquele NPC, para ir derretendo aquele coração gelado, e você vai modificando isso, né? Você vai alterando o comportamento daquele NPC em relação a você. E aí você vai galgando ali naquela tabela e melhorando a sua interação com ele. Então, se você começa num teste -3, daqui a pouco você faz algumas manobras, tá com teste -2, -1, entendeu? E assim vai. Outra opção que o livro te dá são os grandes gestos. Em vez de você ficar ali beliscando pela beirada, você pode fazer um grande gesto significativo e com isso já avançar vários passos em relação a essa mudança de atitude do NPC em relação ao grupo ou em relação a você especificamente. São as opções que o livro te dá. E claro, no meio de tudo isso, nós vamos ter façanhas sociais, tá? Então a gente vai ter aqui, olha, façanhas de atitude, façanhas, sociais gerais, façanhas de filiação e reputação, ou seja, manobras especiais, firulas bacaninhas para você incrementar as suas ações sociais, as suas interações sociais. Claro, frisando de novo, para aquele tipo de ação, para aquele tipo de jogo, onde a intriga é o ponto principal. Eu acho que aqui é onde essas regras funcionam melhor e onde elas devem ser mais aplicadas. Se a sua história é mais voltada para a ação, você não vai utilizar isso muito aqui. Mas se o grupo curte, acho que pode ficar interessante usar essas regras para dar um sabor a mais para a sua interpretação, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente provavelmente vai encerrar o capítulo 5 falando dos interlúdios, tá? Mas enquanto isso, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário para a gente poder interagir aí, trocar uma ideia. E não deixe de conferir as indicações de vídeo que vão aparecer aqui no final. E a gente se encontra numa próxima resenha.